Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é uma psicóloga especializada em saúde, psicologia da saúde pela Universidade do Minho, em Portugal, e mais tarde validada aqui pela Unicamp. Tem uma série de credenciais que a posicionam como uma das melhores psicólogas que eu conheço, mas, sobretudo, pensa numa pessoa do bem. Pensa numa pessoa gente boa toda a vida, que nunca tem um mas quando você precisa de ajuda, que sempre tem uma palavra boa. Ou seja, para falar sobre psicologia aplicada à saúde integral, nós temos aqui a minha queridíssima colega de Santa Casa, Silvia, professora doutora Silvia Pucci. Meu Uau, amor! Você tudo deu bem? risada da minha apresentação? Achei muito fofo. É que eu tinha que falar um monte de coisa. Eu tinha que falar que é especialista em psico-oncologia, em DQ, que é dependência química. Meu, isso aqui tem um montão. É professora da Unisa, a quem eu devo o meu diploma, sabia disso? Não, Não sabia? não. A minha mãe trabalhava lá na Unisa, no departamento jurídico, e ela tinha direito a uma bolsa de estudos. Uau. Ela falou assim, filha, tem uma bolsa lá, tem você aqui, entediada, estressada, jornalista louca. Vai estudar alguma coisa, sei lá, você queria ser médico, faz psicologia, faz qualquer negócio. E assim começou a minha jornada na psicologia. Não te contei essa história Fantástico. nunca? Nunca me Era contou. jornalista Sensacional. PL. Sabe o que é jornalista PL? Não? Porra louca. E aí fui estudar psicologia na Unisa, então você falar todos os Sensacional. professores de lá antigos, eles me deram aula. E aí lá eu fiquei apaixonada. No segundo ano eu falei, gente, eu quero fazer isso para sempre. E aí programei a minha mudança de carreira. Sensacional. E hoje você é professora lá. Professora, né? Professora, E supervisora. supervisora e Que tudo. sensacional. E Né? você sabe que minha mãe também trabalhou na Unisa, né? Na antiga Ai, não me ZEC. diga quem era tua mãe. Antigo ZEC. Fiz Ah. patologia clínica como técnico de laboratório. Menina, eu ia lá no laboratório me estudar nas peças que a sua mãe preparou, provavelmente. Não, minha mãe trabalhava no hospital. Ah, E aí no a gente Grajainstein? ganhou... Lá dentro da USEC mesmo. Ah, dentro da USEC. Na USEC. E aí a gente tinha bolsa para poder estudar o técnico e ter uma formação lá atrás. E aí eu fiz patologia clínica naquela época. Você fez patologia clínica? Patologia clínica e laboratório de geral, né? Tanto é que até hoje eu dou uma acompanhada de xereta nos exames aleatórios para Gente, arrasou. não perder a mão. Onde você fez sua graduação? Minha graduação eu fiz na antiga Universidade de Ibirapuera. Ibirapuera. E como é que você foi parar no Minho? Foi parar em Portugal? Nossa, foi um pula-pula. Que delícia. Foi um pula-pula. Saí da faculdade, fui fazer estágio na Unifesp, na área de dependência química. Depois acabei conseguindo, como umas bolsas que eles estavam presenteando a gente que trabalhava, né, nesse processo de dependência química, depois de prevenção à saúde. Galguei o mestrado na parte de DQ também, na psiquiatria e psicologia médica. E aí apareceu uma bolsa, uma concorrência, para a gente concorrer aí uma bolsa de PhD fora do Brasil. E era uma vaga para conseguir a bolsa inteira. Eu falei, não é possível. Mulher de pôr o café. Não é, foi uma crença limitante, mas eu não me deixei a vencer. Gente, ele é TCC também, tá? Só pra vocês saberem. E aí, e a crença limitante assim, né? E a gente puxando, não, vai ter que ficar diferente. E foi diferente, porque entrei. E aí foi lá que eu fui parar em Portugal. Ah, meu Deus! Sensacional, muito bom. Sensacional. Muito bom. E depois vim parar na Santa Casa, né? Na Santa Casa, que com a nossa querida... Vamos mandar um beijo pra chefe? Beijo, beijo, Roseli! Beijão! Beijo grande. Agora me fala uma coisa, essa tal da psicologia da saúde, né? O que é isso? Vamos contar pro povo de casa o que é a psicologia da saúde. Toda psicologia não é da saúde? Na verdade, quando eu fui fazer o PhD, a formação foi em psicologia da saúde. Então, a psicologia da saúde ela vai trabalhar a parte não só emocional, mas a gente está falando de trabalhar a parte do comportamento, a parte do físico, do clínico da pessoa e também do emocional. Então é como se a gente conseguisse olhar holisticamente o sujeito. O que quer dizer esse holístico? É o todo.
Porque é o integral, É o né? A gente integral. sabe, as afecções cutâneas, fibromialgia, sei lá, psicossomática de uma maneira geral. E a gente está falando de conseguir ver tudo o que está acontecendo. Não adianta eu só trabalhar, não, tá tudo bem, você vai ficar bem, as coisas vão dando certo, vamos trabalhar as suas crenças. E a pessoa está mal. E a pessoa tem impactos negativos da área da parte física e tem impactos negativos da área social. Então a gente tenta fazer um olhar para reestruturar todas essas áreas e, segundo a própria OMS, né, equilibrar os pratinhos. Então, a ausência de doença não é saúde. Equilibrar os pratinhos está mais Perfeito. parte tá mais perto da gente ter saúde, na E verdade. aí a nomenclatura que a gente ama, né? Nós somos seres biopsicossócio espirituais, E né? esse espiritual também não é necessariamente religioso. Não. A gente está falando muito mais de entender um propósito de vida e, além disso, da gente ter fé em algo, em Uma alguém, em alguma conexão coisa. com o E não interessa metafísico. o quê. Né? Às vezes você tem tanta fé em você que você já está praticando a sua espiritualidade. Na natureza. A quanto aquilo te trouxer bem-estar. Uhum. Exato. É. E aí, então, mas você fala de competências ou características que seriam bem-vindas a todo psicólogo. Porque a gente contemplar o corpo, ele é o nosso instrumento. Uhum. E ele precisa estar bem, equilibrado. E é óbvio para nós que, por exemplo, uma excelente qualidade de sono contribui muito para a saúde mental. Muito. É fundamental, talvez. Muito. Exercício físico é fundamental. Muito. A questão talvez seja enquanto eu também vou dar espaço para isso fazer parte dessa reestruturação da vida da pessoa. Sim. Talvez acho que seja o pulo do gato deste overview, né? Deste olhar Aham. amplamente para o sujeito. E dar espaço para tratar o que não está bom também nesses outros aspectos. Então, numa higiene do sono, a gente está falando de qualidade de sono, que você me trouxe, acho que foi um excelente exemplo. Aham. A qualidade do sono, acho que vem muito no sentido de entender o quanto ele vai impactar se ele não estiver bom na vida geral desse sujeito, desse indivíduo, né? O quanto que ele pode trazer de prejuízo. Então a gente está falando de prejuízo cognitivo. Mas por causa do sono? Sim. A gente está falando de falta de concentração, a gente está falando de estabilidade de humor. Não, mas aí a criança ou adolescente, ele está na escola, mas ele não para quieto, só dorme. Tem alguma coisa, até algum transtorno. Aí você para investigar. Não. Sabe o que aconteceu, doutora? Eu jogo à noite. Ah, óbvio. Aí eu tomo um energético para ficar acordado, porque tá todo mundo acordado. Aí eu vou dormir de manhã, mas eu tô com tanto sono na escola. E aí vem alguém me acordar. Aí eu fico nervoso. Tipo, é meio óbvio, né? Mas só que ninguém se preocupou em olhar para isso. Então tem os backgrounds dessa situação, né? Tem os por trás da cortina que acho que é um olhar que a gente vai treinando também para ter. Né? E quando a gente vai fazendo essas hiperligações aqui, a gente consegue talvez até ampliar as possibilidades que a gente vai trabalhar também com esse paciente, com esse cliente nosso. Né? A gente começa a fazer isso para a nossa própria vida. Você atende bastante adolescente? Eu atendo bastante adolescente e adulto. E adulto. Como que você percebe a diferença desses universos, assim, dentro da prática clínica? A gente percebe, né, Má? Porque você também é muito Sim. boa terapeuta. É. Mas acho que vem muito acho que é muito marcado o desenvolvimento. A parte do desenvolvimento humano, o recorte do desenvolvimento humano. Então, a criança ela está muito mais próxima à família, muito mais puxada ainda a descobertas, aquela coisa mais concreta. O adolescente, ele vem com uma mudança corporal, identidade, emocional, é uma mudança de parte social do sujeito, é todo um questionamento, uma problemática. E o adulto, você fala, não, mas ele já está estabilizado na parte do desenvolvimento humano. A Mas gente e nunca as para, pressões né, de se sociais? desenvolver. E as pressões que a gente se coloca, e as pressões sociais, e os papéis que a gente ocupa. E acho que isso dá para colocar, inclusive, para o idoso. Porque você fala assim, o idoso não teria mais essas preocupações. Não, não tem essa parte, muitas vezes, do construir. Mas as mudanças de papéis na vida desse idoso. Um dia antes era o pai, cuidador da família, aí passa para um avô, aí
como é que reorganiza essa instituição familiar. Então, acho que cada fase ela tem que ter um espaço de escuta diferente. E tem que ter um avaliar junto com essa pessoa das prioridades dela. E acho que isso também é muito particular de cada fase. Você sabe que eu penso que talvez não tenha um momento mais dramático de desenvolvimento que é o dessa pré e adolescência. Eu acho que é um momento, né, da vida assim que a gente tem uma mudança muito dramática. É de um momento para o outro a voz engrossa, no caso dos meninos. Eu tenho acompanhado, né, meu filho agora, minha filha já tem 18. Gente, quando foi que eu perdi que esse menino tá maior que o pai dele? Ele tá todo peludo e a voz grossa, assim. E um amor de gente, sabe assim? Mas aquela pessoa deliciosa de você, Sim. né? Ele sempre foi precoce nas ideias, de falar as coisas abertamente, esse super. Mas agora tá assim uma coisa tão Fofa. boa, fofa. Fofa. E é assim que eu vejo o adolescente. Mas é uma mudança muito dramática, né? De repente, uma hora É. você é moleque, outra hora você é um homem. E aí eu acho que vem a tal da crise, né? É. Porque eu não tô nem na infância, em que eu sou protegido de muita coisa, e eu nem assumi um papel de responsabilidade na minha vida, porque eu ainda tenho que pedir para ver se eu posso ir. Ou o que eu vou fazer. É. Ainda tenho que provar se eu posso entrar ou não posso entrar no grupo. É isso. Saber dizer não, saber dizer sim, é muita informação aqui nesse processo. Né? E acho que essas descobertas também vão trazendo muitos questionamentos, inclusive para os pais. E aí a gente tem que ter um trabalho talvez bem unificado aqui nesse processo. Eu fico pensando também, se um outro pensamento que eu tenho refletido bastante sobre isso, assim, que é a questão da psicologia da pós-venção versus a psicologia da prevenção. Tá. Que talvez nem seja uma prevenção, mas seja do desenvolvimento humano mesmo. E se a gente pensar nisso, o adolescente se beneficia muito do processo psicoterapêutico. Muito. Independente se ele apresenta A ou B ou C de questões, né? Sabe assim, às vezes, eu vou na psicóloga, mas por quê? O que você tem? Porque sim. E como eu vejo pessoas muito espertas e muito inteligentes e muito que têm uma visão de futuro, Sim. colocando suas crianças mesmo numa psicoterapia para elas entenderem quem elas são nesse mundo maluco. E até desenvolver, acho que mais focadamente, as próprias habilidades sociais. As bordas, os contornos, sabe, os limites. Exatamente. Então, olha, eu vou te falar que a nossa profissão, ela é uma profissão do futuro mesmo, porque como é gostoso a gente poder... E acho que cada fase tem a sua magia mesmo. Né? E a magia que eu digo é no sentido de fato de você poder auxiliar nesse processo de desenvolvimento bom, de dar segurança, de construir outros caminhos que não eram pensados, de ajudar inclusive na instrumentação desses pais. Ou desse familiar que está acompanhando. Né? Porque às vezes as pessoas também não têm o recurso de outras possibilidades que dá para ser construída nesse processo de ajuda, de cuidado, enfim, seja em qual fase da vida o sujeito tiver. Né? Porque a gente está falando, inclusive, de cuidados, às vezes, paliativos de um processo, em que também tem muito benefício a pessoa ter esse cuidado na hora, talvez da reta final, ou de um processo difícil de adoecimento. Que aí você não fala mais nem de qualidade de vida, mas qualidade, né, nesse processo da morte, né? Do encerramento da tua história aqui. E de ficar em paz, e de usar os recursos que a pessoa tem, desenvolver o que é possível, para trazer essa tranquilidade, se a gente pode dizer isso, né? De aceitação, ou de tentar estar bem naquele momento, com o que é possível. Né? Porque isso também é qualidade de vida. É verdade. E acho que então, para todas as fases. A mãe, desde que tem o bebê, que também tem muita mudança. Né? Eu tenho pacientes que tiveram filhos há pouquíssimo tempo, que mudam-se papéis da família, não é só da mãe. Muda o papel da família no processo. Porque vem um terceiro elemento aqui. Que ele não era colocado em pauta antes, e depois tudo vira para ele. E aí, como é que eu recalculo a rota de tudo isso? Até o final da vida também.
Então, acho que todas as fases realmente são passíveis de serem ajudadas. E todas elas muito importantes, né? Mas essa da adolescência realmente é uma em que a É, gente vê o trabalho realmente assim ali, ó, sessão a sessão florescer sim, e mudar, né, dramaticamente de um dramaticamente. para outro e Concordo. ser psicólogo é muito legal, né? Eu acho que é a melhor profissão que tem. É, por que que você escolheu isso, hein? Olha, estava nos bastidores conversando sobre isso, na verdade. Eu acho que quando eu fui optar, eu era muito jovem, eu tinha Todos são, 17 né? anos quando eu entrei na faculdade. Tinha uma outra condição de vida, outras necessidades, e acabei conseguindo entrar na faculdade de psicologia por N fatores. E eu fui descobrindo, talvez essa seja a palavra, descobrindo as possibilidades dentro do curso. Porque para mim era muito mais uma possibilidade de ter um negócio quando eu entrei. Ah, é mesmo? Para as condições mesmo de vida, né? E depois que a gente vai fazendo uns estágios, os cursos, eu acho que foi abrir a cabeça completamente. Não tem onde a gente não possa estar hoje. Sabe uma coisa que eu acho que é bem legal que me veio você falando isso? Cara, a gente é muito jovem para escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida. E eu preciso acreditar na mão de Deus ou de que quer que seja, né, para algumas coisas, porque ou do inconsciente, se você quiser dizer assim, porque é muito interessante a pessoa ela se vê Escolher. feliz, né, e encaixada. Sim, Não são todos os casos, mas muitos muitos casos. casos. E é uma bênção mesmo. É um Sim. presente, né? Uhum. Você podia ter escolhido qualquer Qualquer coisa. coisa. No É, entanto, você é tão boa psicóloga, né? E obrigada, você Má. está realmente no lugar que você tinha que estar. Obrigada. Eu acho que, mas quando a gente fala realmente de limitação, de onde a gente pode atuar, porque a gente também se reinventa o tempo todo, né? E quando eu fiquei sabendo, inclusive do seu canal, eu achei uma reinvenção muito maravilhosa. Porque além de atuar com o que você já fazia antes de descobrir a psicologia, você está usando do seu trabalho da psicologia para conseguir exercer todas as funções que você escolheu para você. Você não perdeu nada. Você É somou. verdade. Você vai trazendo, Você né? somou. E você está trazendo oportunidades de poder trazer várias vidas dentro desse processo do seu canal. É, a proposta é que todo mundo tem algo a ensinar para alguém. E está acontecendo. Tá E você acaba acontecendo. sendo o instrumento de quem está do lado de lá desse processo. É, Então, eu acho que eu nunca tinha pensado dessa maneira que você está trazendo. É muito interessante. então a gente vai até para astronomia se a gente bobear. É. Física, todos. Eu acho que não existe limite hoje que a gente não possa estar atuando. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que eu fico pensando. O quanto que tem da gente no, das nossas escolhas e tudo na convergência daquele par terapêutico, né? Daquele paciente que você vai atender, dos que ficam, dos que vão. É, mais especificamente, por exemplo, se a gente falar, né, do veganismo, Hum, o quanto uma pessoa que optou por isso te procura e fica, porque é uma coisa tão difícil, né, hoje em dia. Eu acho que sempre ser vegano, os olhares, os julgamentos, acho que já foi mais difícil, agora está melhorando, progressivamente muito rápido. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, a escolha do veganismo, e aí a gente pode entrar para essa convergência que eu percebo da espiritualidade, no meu caso. eu acredito que assim, acho que os clientes, pacientes que vão chegando, eu acredito muito nessa primeira conversa que a gente vai tendo, como a gente vai para os nossos profissionais de saúde, em que a gente fala, nossa, bateu, foi bacana a conversa, a pessoa entendeu a minha demanda, compreendeu o que eu preciso e acho que vai dar um match bacana. E eu também acredito nisso pra gente, né? É, crenças, valores e tudo mais, eu acredito que isso tem ainda uma separação importante, eticamente falando do nosso trabalho, que a gente vai respeitar e que se a coisa for fluindo bem, a gente consegue fazer um trabalho muito bom, mesmo a gente entendendo que tem alguns limitantes aqui nesse processo, né?
Mas falando propriamente do veganismo, eu acredito que antigamente era uma coisa muito, culturalmente, era não tão aceita. Não que hoje seja extremamente aceita, mas é muito mais aceita. E era uma coisa muito nova ainda. Eu conheci pouquíssimas pessoas no Brasil antes de eu ir embora do Brasil que eram vegetarianas. Nunca tinha conhecido um vegano. Vamos só contar para quem não faz Contextualizar? ideia do que Vamos, isso, vamos. do que é isso. O vegetariano, vou ser muito escrachada, vou só colocar 2 limitantes aqui para ficar mais fácil. Então, o vegetariano, ele consome produtos de origem animal, mas ele não consome a carne. E o vegano, ele vai além da parte alimentar, porque a gente não consome, dentro do que é possível, nada que venha de origem animal. Tipo couro, Couro, maquiagem, comida, shampoo, tudo que a gente consegue não utilizar de origem animal, a gente evita de fato. E isso vai além de uma simples dieta alimentar. Isso a gente fala, eu vou falar por mim, né, por uma questão ética, por uma questão moral, por uma questão social, política, emocional. Para mim, acho que vem uma convergência do todo nesse processo. espiritual, talvez. Talvez. Mas Sim. como que você começou assim a entender o que era isso? Ou você nasceu de uma família assim? Nunca. Minha Você comeu família picanha já na sua italiana, vida? já fui obrigada. Ah, não, quero ouvir isso. Ah, não. Na verdade, eu nunca fui fã de comer carne, assim. E eu não me lembro de fazer essa definição tão clara de, quando eu era mais novinha, de animal e comida no prato. Porque, por mais que a gente comprasse as peças nos açougues, não tinha o animal todo inteiro. Eram algumas partes. Não, tem criança que nem sabe que frango é frango. Bandeja. É, né? exato. E para mim também, assim, só era um cheiro que não me agradava e boa. Não quando a te gente agradava? tinha. O cheiro de Nunca, picanha, sem nunca me bife? agradou. Nunca me agradou. Não é interessante isso? E nem para comprar e nem depois de pronto, porque passava por aquele processo de fritura, de cozimento, não vinha um cheiro meio forte no ar. Sim. Especialmente frango escaldado. Não dá pra falar muito porque me dá meio engulhos. E assim, para mim, então para mim a comida ideal nunca teve que compor uma carne. Desde que eu me entendo por tampinha, pequenininha. E os adultos entendiam isso? Nunca. Nós temos, né, nós somos 40 a mais. Então isso era um processo mais Porque não tão culturalmente a discutido. carne é né? que dá a É a que dava força. força, que te protegia de ter adoecimento. E era um sinônimo de status também. Nossa, não pensei nisso. A gente não tinha dinheiro para comprar carne todo dia ou toda hora. Era um status também. Então, quando tinha carne, tinha que ser valorizado a carne, né? E para mim era mais difícil, porque nunca foi algo que me apeteceu, de fato. E aí, com o tempo, eu acabei fazendo umas negociações do tipo, não como isso, mas como aquilo. Não como aquilo, mas como aquele outro. Tipo peixe, você Vou começou a comer tirando. peixe. Não, eu fui tirando a carne, continuei com o frango. Aí fui tirando o frango e fui com o omelete. Aí fui passando só para omelete. Atum em lata. Não, mas espera, do frango pro omelete tem um estirão, assim, né? Era ovo. Ovo. Eu digo ideologicamente, né? Porque daí você sai da Mas carne do animal naquela altura, morto. para mim, não tinha essa diferenciação ainda. Olha que interessante, porque você sai Eu da era mais carne. novona ainda, né? Não tinha tanta diferença assim. A gente não tinha internet, né? Então, para procurar as coisas era um pouco mais difícil. Entendi. Hoje, você dá um clique, você sabe do que você quer e do que você não quer. Porque assim, ó, vê se é um raciocínio correto. Também que eu não entendo muito desse mundo, mas a carne de um animal morto é gravíssimo. Agora, você comer um ovo, que é um produto também de escravização desse animal, né? Você não tá matando, mas você tá usando. Então também é E, grave, de uma certa forma. na verdade, continua sendo gravíssimo, né? Pra gente, né? Pra quem tem esse olhar que eu tô te falando desse ético, moral e taranana, porque tem não só uma escravização, mas um sofrimento atroz muito grande. Em suma maioria. Muito grande. Então, desde documentários como
É só procurar na internet. Faces né? da Morte, lembra? Eu assistia quando eu era adolescente. Né? Então, assim, procure lá, indústria do ovo, indústria da carne, indústria... Assim, são coisas, pro meu ver, que eu não quero que faça parte da minha vida. Mas lá aos 14 anos você não fazia ideia disso, só que intimamente já tinha uma Tinha coisa. algo que pra mim não era legal. Como que você explica isso? Não explico. Não explico. Se não pela espiritualidade ou qualquer coisa. Não explico. Não, nunca foi bom, gostoso, bacana. Nunca foi. Nunca foi. Para mim, bom, gostoso, bacana era um arroz com feijão. Eu estava feliz e contente, estava tudo ótimo. Né? E com o tempo, eu acho que o que mais marcou a virada de chave para o veganismo foi quando eu fui embora do país, para a Europa. E lá as coisas são bem diferentes em termos de abertura, de opções. Tem muitas mais culturas que te trazem outros olhares, outras propostas. E aí eu, depois de um ano, eu consegui virar a chave para o veganismo e foi muito legal. Muito legal. Mas aí já com um aporte teórico do tema. Muito grande. Porque daí você foi estudar isso, eu Muito imagino. grande. Porque é tua cara estudar as coisas. Sim. Sim, e aí foi realmente isso. Foi realmente isso. E depois a gente começa a ficar sabendo. É só ir atrás, né? A gente vê estudos, a gente vê a parte das pesquisas observacionais que foram feitas, algumas ONGs sérias que trabalham com a parte do ecossistema, da parte animal, trazendo uns retratos que são muito, muito tristes de você ver. Então, assim, para mim é muito uma questão de vida. Né? Eu estou falando de uma outra espécie, mas não deixa de ser vida. Então, eu acho que talvez daqui a pouco, culturalmente, isso também mude. E tem alguns mitos que vão sendo derrubados pela ciência. Sim, então, por exemplo, sim, especialmente sim, os sim. mitos nutricionais. Sim, muito, muito. Hoje você vive muito bem, comprovado cientificamente, e suplementando o que tem que suplementar, como qualquer pessoa que precisar suplementar, e cuidar da parte nutricional sem nenhum problema. Hoje temos crianças, por exemplo, de algumas pessoas famosas até que são veganas e que os filhos já nasceram veganos nesse processo. Eu acho que a coisa está indo para um lado que eu acho muito legal, muito bacana de evolução mesmo. E aí é que sim, há que se abrir mão de algumas coisas em prol da tua ideologia. Por exemplo. Né? Por exemplo, aí você vai sair para comer. Certo. Aí você sai para comer, você vai precisar pesquisar um lugar. Tudo bem, a gente prefere lugares veganos, que nem a pizzaria que você me levou, que foi maravilhosa. Nunca comi uma pizza tão gostosa e não precisa de nada mais. Legal. Mas assim, se é um lugar que não tem nada disso, você vai comer uma salada e tudo bem. Você está abrindo mão de comer. Então eu vou dar um segredo. Qual é o segredo? Mais antigamente, né, quando eu vinha para cá passar umas 2 semanas no Brasil, é que ninguém realmente tinha esse olhar de preparar as coisas ou de a gente cuidar de ir para lugares assim. Eu comia em casa antes de sair. Mas Para e poder aí? chegar para os lugares e só ou beliscar ou só estar com as pessoas, porque ainda era muito difícil de ter opções de restaurantes bacanas ou de padarias ou de até um risole na esquina. Não se tem. Era muito difícil antes. Né? Hoje as coisas estão muito mais facilitadas. E, diga-se de passagem, eu não consumo muito coisa industrializada. Eu consumo, mas não tanto. Eu sou muito de cozinhar. Gosto de fazer as minhas coisas. E com comida simples. Mas, por exemplo, ó, uma saída super fácil. Um espaguete com molho de tomate. Pode? Se o espaguete não for ovo, pode. Ó, já tem aí. Então, tá É vendo? que a gente começa também a treinar o olhar e prestar atenção em coisas que a gente não prestava. E se não tiver manteiga? Não. No preparo? Tudo. Não é isso? Então, assim, você vai fazer sua massa, você sabe o que você vai pôr. Você vai pegar algo pronto, você vai lá no rótulo, a gente fica meio psycho, assim, com essa história de rótulo. Porque a gente vai lá, nessa altura do campeonato, a gente já começa a tirar o óculos para poder ler de perto. E aí a gente vai acompanhando o que tá rolando ali naquele pacotinho. Né? Pro molho é a mesma coisa. O que vai lá dentro? Deixa eu dar uma olhada. E a gente começa a ficar expert em rótulos. Porque isso vai importando muito. E às vezes, para perguntar nos lugares, a gente também tem que ser muito astuto no que perguntar. Porque você fala assim, você tem arroz, feijão e uma salada? Ele vai falar, tenho. Estava num congresso esses dias.
E aí fiz essa pergunta lá na esquina do hotel. Ah, você tem um arrozinho, um feijãozinho básico e tal? Tenho. Mas eu falei assim, olha, eu sou vegana. Aí ele, eu falei, então, eu não como nada de origem animal. Nada. Ele, então acho que a gente vai ter um problema. Eu falei, por quê? No feijão tem No bacon. feijão tem bacon. Oh Eu my falei, God. ai, um arroz com uma batatinha frita. Assumo ele, vai manteiga no arroz. Eu falei, senhor, por quê? Vai manteiga nos legumes. Eu falei, nu. Então, vamos procurar outra alternativa. Folha. Não, fui achar, ele falou assim, e se a gente procurar um macarrão que... Falei, deixa eu ver o seu pacote. Aí não Mano, tinha você ovo. vai no restaurante, você pediu pra ver o pacote. Normalmente eu falo com o chefe dos lugares. Ou do hotel que eu fico. Eu já chego, na hora que eu tô fazendo meu check-in, eu falo, olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que eu falei quando eu comprei, fechei o pacote, nananã. Posso falar com o chefe de cozinha para eu poder ter café da manhã? Porque senão eu não vou comer só fruta, eu preciso comer um salgado. E aí vou explicar, muitas vezes eu falo como é que tem que fazer. E as pessoas respeitam? Eu acho que Ou respeito falam, hoje meu, tá puta mulher mais chata, fácil. sabe, mano? Eu acho que hoje tá mais fácil das pessoas estarem mais open mind, assim, estarem mais abertas. Não é todo mundo, não é todo lugar. Porque, assim, culturalmente, rola ainda um bullyingzinho. Rola uma... não é assim tão easy, tão fácil, tão É difícil tranquilo. entender, né? Toda mudança, né, historicamente a gente sabe que ela traz um impacto, né? E normalmente ela não é bem aceita num primeiro momento. Demora-se para a coisa acontecer, né? É que nem quando a gente trabalha na própria TCC da psicologia, a gente vai fazendo testes, frequência, continuidade, ajustando. E para a sociedade é a mesma coisa. Então, um dia você chega e fala, oi, fulano. Aí ele vai falar, ih, lá vem. Aí passa o segundo dia, oi, ciclano. Ah, ela já tá chegando. Terceiro dia, olha, eu fiz uma coisa especial para você. Então a gente tanto bate até que fura, né? Mas eu acho que é uma questão também de costume, de mudança cultural. Eu acho que tem tudo envolvido nisso. Eu acho que é o nosso processo de saúde como um todo. A gente vai mudando o social, a gente muda o corpo, a gente muda o paladar, a gente vai mudando muita coisa para conseguir ter uma receptividade tanto da nossa parte alimentar quanto das pessoas também adaptarem isso. E tem pessoas que veem nisso uma oportunidade de negócio. Então, você Uhum. vê hoje todo um mercado vegano acontecendo, que está ganhando uma grana com isso, porque afinal de contas, a pessoa vegana ela vai pagar para comer uma coisa de qualidade, né? Isso eu acho que vem na parte mais do luxinho, né? Porque se a gente for falar, não dá para ser vegano sem comprar tanta coisa, dá. O básico do nosso consumo é vegano. Não é que nem o glúten, por exemplo, que é super complicado. E a Perfeito. lactose, né? Perfeito. É tudo caro, né? gente. Então, é bizarro. assim, mas também daria uma alternativa? Pro leite é mais fácil. O glúten, talvez, não quero, assim, não quero julgar, porque eu não estou no processo do glúten, mas pro leite, se você partir mais para um lado vegano, você já está protegido. Né? E você fala assim, mas dá para você se virar bem? Super dá. Super dá. Porque a nossa base é a agricultura. Né? É o arroz com feijão, é um macarrãozinho sem ovo, molhinho, legumes, uma tortinha, tudo sem ovo, tudo sem leite. Perfeito. E dá. E aí uma coisa interessante é que tem também uma outra mítica, que é o vegano é necessariamente muito magro, né? E, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É a história do talvez do parar de fumar e engordar. Não é bem assim. Se você faz um tratamento bom para parar o tabaco, você não vai engordar, porque você não vai descontar em comida. Você vai parar o tabaco sem substituir por uma coisa ruim. Sim. E a parte da mudança de estilo de vida, incluindo alimentar, é a mesma coisa. Então não é porque eu não estou comendo um prato recheado que eu vou virar um palitinho. Não, minha estrutura é grande, eu sou grandona, eu vou continuar assim. E o arroz com feijão continua sendo o arroz com feijão ali, E né? vamos que vamos. E tem, É. tem as nozes, tem a não sei o que. Então a gente vai complementando com o que tem. De vez em quando uma coisinha industrializada, bacaninha tal. Sim, tô na sociedade, tô na metrópole, por que não? Mas a gente vai entendendo que não precisa ser escravo disso também. Mas, por exemplo, o vegano não pressupõe ausência de álcool.
Não, necessariamente. Tipo, pode tomar vinho. Vinho é uva, uva é... Tem vinhos que são veganos, tem vinhos que não. Mas qual que Porque é a o diferença? processamento de algumas enzimas ali podem ter conteúdo de origem animal. Como Tem assim? vinhos veganos. É que eu não bebo, né? Então não me especifiquei Entendi, nessa, mas... né? Porque vinho não é uva, assim, É uva, basicamente? mas depende do processamento. Me perdoem quem bebe e é vegana, porque eu não manjo muito, mas tem uma parte de enzima que passa pelo processo do vinho, ou Entendi. seja, do que for, que tem alguma coisa que vem de Que não vai origem poder. que não vai poder. É muito interessante, né? É um Esse mundo à mundo parte. é um mundo à É um mundo à parte. parte. E você acha que algum dia todo mundo vai ser vegano? Não, né? Porque eu acho que não dá pra padronizar, né? Eu acho que não tem um Mas vai ter padrão. muita gente vegana? Pode ser. Culturalmente, a gente está falando de uma mudança grande, em que eu acredito que teve um exponencial em termos de população que aumentou muito, mas eu também vejo que isso está ocorrendo para outras coisas também. Então, as pessoas elas estão tendo escolhas que não seguiam um padrão de antigamente todo mundo seguia, né? Antigamente, 90%, por exemplo, sei lá, fazia uma faculdade X, não fazia faculdade, depois ia para fora do país, não ia para fora do país. São escolhas, eu acredito. Só que hoje, para mim, está muito misturado tudo. Eu acho que não tem algo É, que segue um padrãozão geral. E acho que para as escolhas de vida também tá assim, né? Tem gente que faz exercício físico é ótimo para a saúde, já está provado, temos como uma uma variável muito importante para cuidar, para manter, mas é todo mundo? Não, não é. Tem gente que piamente fala, não faço, não quero, não vou. Mas entenda, é importante. Né? Não gosto. Não vai. que eu acho uma Né? lindeza entre os jovens. Como é, assim, básico. Ir na academia é que nem ir no banheiro. Tipo, é necessário, eu vou e pronto, gostando ou não. Eu acho bonito isso, acho legal. Não sei É. se você reparou, essa adolescente, pós-adolescente, assim, os caras vão. Tem um movimento que para eles faz parte da rotina. É isso, eles implementaram aquilo no. Que nem estudar, que nem escola, que tem que ir. Sim, Eu acho bacana sim, isso, porque, sim. imagina. Mas, por exemplo, é uma mudança. Idosos. Hoje, a gente observa que os idosos estão praticando exercício físico e não praticaram na vida deles. Sim, Nem na fase super, adulta, super. muito menos na adolescência, porque a adolescência também era vivendo a vida louca. É. E hoje estão em academia todo dia, participam de corridas, são silvestres da vida e tudo mais, que eu não via. E falando de dependência química, você acha que os jovens hoje, até por essa geração saúde, eles consomem menos droga? Ou isso não é verdade, assim? Na verdade, em termos de prevalência, a gente está girando em torno aí de uma população dependente química, não sei se mudou a porcentagem, de 6 a 9% da população. Só que para jovem e para criança, a gente fala muito de experimentação, não de dependência ainda, de experimentação. Ora porque da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, tem todas aquelas mudanças que a gente acabou de falar. E aí, para fazer parte de um grupo, às vezes dentro de casa. Não, mas dentro de casa? Dentro de É muito doido, casa, né? É. né? A criança tá pequena, tem aquela festa de Natal. Por que não deixar ela experimentar um pouquinho? Ela tá pedindo tanto. Do seu vinho no Mas você copo, tá falando de álcool. do seu champanhe na taça. Tô falando de álcool, Ah, por eu exemplo. tava falando, eu tava pensando em pais que fumam maconha, Tá assim. dentro de casa. É a É. mesma coisa. Né? A criança tá lá. Ah, posso experimentar? Posso não sei o quê? Posso não sei o que lá? Pode ser no Natal, essa experimentação com a chupeta, com a mamadeira, com não sei o quê. Quem não? Quem nunca viu isso? Quem nunca escutou uma história dessa? De criancinha experimentar? Dentro do próprio ciclo de casa? Aí o pai deixa, às vezes, o tabaco ou a pontinha do cigarro, do enrolado da maconha. A criança vai lá, ele não vê, pega acesa, experimenta. Vai para a adolescência, está na escola, sai da escola, na porta, para fazer parte de grupo. Então, as experimentações, elas continuam acontecendo, né? Mas o que a gente trabalha muito em questão de dependência química é a gente
proteger o máximo que for possível para essas experimentações também. Porque a gente está falando de um cérebro que está em formação. Já pensou se a gente ensina esse cérebro que qualquer substância psicoativa que tem ação a nível do sistema nervoso central, ela pode fazer parte dessa formação? E a criança e o adolescente construir nesse cérebro com essa necessidade? Então a gente está falando de algo que, infelizmente, é muito susceptível a dar problema depois. E quando que é o momento, assim, por exemplo, uma mãe descobre que o filho adolescente teve contato ou tem contato, né, com maconha, que é uma droga. Quando que é o momento, assim, de você Assim levar que na você Sílvia? descobre. Leva na Assim que você Sílvia, descobre, falar, né? Sílvia, ó. Na verdade, assim, se você já ficar atento, você percebe algumas mudanças de padrões de comportamento do seu filho. Porque ninguém conhece melhor ele do que os próprios cuidadores, né? Então, mudanças de padrões de comportamento, mudanças de fala, de atitudes, já vai acender algum sinalzinho amarelo. E nesse momento, já é importante estar entendendo o que pode estar por trás dessas mudanças, né? E às vezes é difícil os próprios pais terem essa aproximação. Então, às vezes, a gente pode fazer essa facilidade desse contato, dessa intermediação. Às vezes começa em casa, mas depois leva para cuidar, né? Então, é só uma experimentação, às vezes uma conversa boa em casa ajuda muito, porque, fumei porque me pressionaram para entrar em tal lugar, para poder fazer parte do grupo da escola. Então, você fala, mas, então vamos lá, vamos conversar um pouco melhor sobre isso, vai. Mas o que eu vejo, assim, a hora que vem à tona, é porque a coisa já tá, sabe, num Às vezes sim, pouco mais adiantada, às vezes sim, talvez. e às vezes vem com uma comorbidade. É. Né? Às vezes estava com um problema desde sempre de atenção de alguma coisa, experimenta-se uma substância que vai trazer algum tipo de mudança, que a pessoa percebe-se como melhor, aquilo vai indo porque ela está se automedicando, e aí a gente vai entendendo que está fazendo parte já desse processo de vida. Mas a gente vê de tudo. A gente vê alguém desesperado porque descobriu na experimentação e aí ficou uma coisa muito grande, a gente vai conversando aquilo dá jeito. Às vezes já tem um uso de 1, 2 anos e ninguém sabe, e a gente vai trabalhando nisso também. Por isso que a orientação ao pais sempre vai acontecendo simultâneo. Às vezes é um adulto que está tendo prejuízo, com a parte da falta da motivação que muitas vezes a própria maconha traz. E aí a gente vai ajudando a entender como é que foi que isso aconteceu, como é que isso começou a fazer parte da vida. Então, temos vários cenários aqui. Mas eu acredito que hoje uma dica bem legal para quem está em casa é prestar atenção muito no padrão do dia a dia. Isso diz muito sobre mudanças para cada membro dessa família. E as escolhas também, né? O que você escolhe estimular ou não, apresentar em casa, como você disse, ou não, Exato. né? Os Exato. padrões familiares. Exato. E até Enfim, comportamentais, eu a gente acho está que é um falando. pesadelo, né? Isso, para uma família, assim, para um casal, Isso os a gente está pais. falando de substância psicoativa, mas vamos para padrões de dependência comportamental. Onde hoje, desde pequeno, as crianças já nascem com o celular na mão. Onde é ensinado, por exemplo, que eles podem ter mais de não sei quantas horas com o aparelho e ele sozinho interagindo. Será que isso também não é um alerta muito grande para a gente? Porque hoje a gente está tendo muito problema de dependência comportamental. Você Muito, percebe isso? Eu percebo muito assim. muito. Tanto de celular, Pornografia, tanto de celular, compra, joguinhos joguinhos. online. E a gente está falando de aposta entre adolescentes também. Das bets. Das Gente, bets. como é que isso daí Das existiu, né? Como é que passou a existir isso? Como é que pode? É. Como é que a lei deixou? E assim, a gente entende que tem uma indústria grande por trás desse processo, que eles entram por buraquinhos que vão sendo descobertos aqui, né? Nossa, E a gente tem adolescentes E já... a Bet do bem? Muitos. Que Bet do bem? Não existe Bet do bem. E a gente percebe que quando a gente fala de dependência química, essas comportamentais hoje, elas estão muito acompanhando nesse processo. Muito.
E eu estou falando de ter adolescentes já utilizando apostas online. Nossa. É como, assim, por exemplo, esses dias tem, eu não vou falar o nome da apresentadora, mas uma apresentadora que eu gostava muito, conheci pessoalmente quando eu era jornalista, uma pessoa que eu respeitava muito. Mano do céu, essa mulher tá fazendo propaganda de bet e ainda bonitinha dessas de fantasia, não sei o quê. Ah, faça-me o favor, cara. Você tá jurando que tem dinheiro no mundo que te faça fazer uma propaganda de bet, seja ela qual for? Mas, por exemplo, a gente tem pesquisadores que trabalham para as indústrias, patrocinadas, que geram resultados e que vendem esses resultados. Então, se a gente está falando disso, tem uma indústria grande e que financeiramente tem um suporte muito bom. É, que é o outro, né, segmento, outro aspecto. Então, acho que a gente está falando de possibilidades, né, de É, escolhas, de ética, de valores, é. tanto de dentro de casa quanto do que se consome, quanto da escolha do que está se consumindo também. E é o que você falou, é o que você vai preconizar desde a infância, né? Quem a Eu não gente... acho também que a gente deve, né, tipo, julgar. Não, de Mas, forma alguma, puxa, eu fico de forma pensando, né, alguma. uma pessoa que já tem dinheiro, pra mim não faz sentido você vender a tua imagem pra fazer propaganda de bet, sendo que você já tem uma grana, sabe, assim, que, Uhum, não sei. uhum. Talvez Mas eu eu acho esteja que julgando, vai... talvez eu não esteja Mas eu acho correta, que aí vai muito mas eu fico na parte indignada. da escolha, Má. Né? É, Porque a gente está falando pesquisadores que escolheram como nós, que faz pesquisa, que publica, que quer entender o fenômeno do que acontece no mundo, nas áreas que a gente escolheu trabalhar, né? Que trabalha pro lado de lá, justamente do oposto do que a gente luta para melhorar na qualidade de vida das pessoas, para usar, para consumir. E a gente pensa, como que isso acontece? Por que que isso acontece? Mas se a gente fica nesse mundo, a gente perde o nosso foco. Porque a gente é. não vai chegar nunca a uma resposta. Né? Então a gente vai dando continuidade no que a gente acredita, até para a gente se sentir algum instrumento bom nesse processo todo. É, e talvez também o resultado não, a solução, que não é uma solução completa e retumbante, seja fazer medidas protetivas em casa, porque a exposição, você falou isso me veio, porque a exposição deles a esse mundão de bet, de pornografia, na rede, né, Está ao de alcance jogo, de um clique. de um clique, aquele, ai, tem um monte de criança amando entrar numa plataforma de jogo, eu esqueci o nome, Roblox. Eu cansei de jogar Roblox com meus filhos, porque eles tinham que entrar e eu ia entrar junto e a gente ia brincar junto lá dentro. Uhum. Mas você percebe? Agora olhando, não sei. Se a criança não faz, ela tá por fora na escola. Se ela faz, ela tá no risco. Então Uhum. acho que a saída é ensiná-los a, né, Eu se acho que assim, protegerem do risco. acho que na tenridade a gente entra com uma coisa mais restritiva mesmo, que acho que até a Associação Psiquiátrica com a de Pediatria É, trouxeram algumas liminares bem importantes para a gente seguir. É, a partir dos 12, né, celular ou 10. assim, a partir dos 2 primeiros anos, nada. Nada. E depois você vai aumentando por hora, conforme a idade da criança. É, mas para a criança ter o Né? primeiro celular, se não me engano, é 12. Pronto. Mas o contato já é importante ter o controle. O primeiro contato. Né? Da possezinha do tchu, 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 vai pegando, vai começando a clicar, vai entendendo, vai focando numa única coisa. Então, assim, de quem tem essa possibilidade, porque a gente está falando de uma população muito mista no Brasil. É, Né? Então, heterogênea. muito heterogênea. Então, de quem tem a possibilidade de buscar recursos para conseguir proteger o máximo possível esse cérebrozinho que está começando a se desenvolver, é muito importante. E proteger na fase da adolescência é muito importante, por tudo isso que a gente falou de mudanças. Né? Mas que o contato ele vai acontecer em algum momento e a gente conseguir dar o alicerce para levar para o caminho de uma solução, de uma resolução de problemas bom, também é importante. Quem já veio sem esse alicerce, né? Quem não tem esse suporte social, quem não vem de uma possibilidade de família, a gente também vai tentar ajudar de alguma forma.
É. Porque É, todo mundo merece, todo mundo tem lógico. direito, né? E vai chegando pra gente, a gente vai dando o nosso jeito de conseguir também, de alguma forma, poder ajudar. E o que a gente percebe também, que eu acho que é triste, né? É que assim, não basta a consciência. Depois de um determinado limite, quando Uhum, você já está adicto, por exemplo, não basta a consciência de que isso não é legal uhum. para você, porque você não consegue mais deixar É, de fazer. a dependência, ela para de ser uma opção, né? E acho Exato. que um dos principais, os principais dificultores aqui de cuidar de uma dependência química, principalmente, acho que vem com o viés do julgamento alheio, né? A pessoa se sente muito julgada porque muitas vezes, não para porque não quer, porque é preguiçoso, porque não tem força de vontade suficiente, vários mitos ao redor disso. E na verdade a gente está falando de uma doença, de um transtorno que também é biopsicossocial e também vai ter que ser olhado como para qualquer outro transtorno, como para qualquer outra demanda, porque existem fatores que fazem o cérebro também pedir substância, pedir o prazer imediato de um jogo, de uma compra online, de uma pornografia, de, enfim, tudo que a gente tem hoje aí E disponível. você vê, né? É a gente caçar problema. A vida já tem tanto problema, a gente vai lá e caça problema, né? E aí a gente está falando de possíveis comorbidades. Então, É. às vezes, não é um adoecimento, mas tem dois, tem três. E aí você fala, mas como é que você vai tratar primeiro? Aí a gente faz aquela famosa brincadeira. Pode falar marca de bolacha? Pode falar. Patrocinem. É Tostines porque vende mais ou vende mais porque é Tostines? É fresquinha ou não é Pois é. fresquinha? Então, É. quem vem primeiro aqui na piada? A gente não sabe. Muitas vezes a gente vai trabalhar o que está gritando para melhorar a qualidade de vida e depois tentar entender o que está por trás para ajudar nesse resto desse processo. Então, e aí pensando numa psicologia da saúde, tem tudo a ver isso, né? De você poder se instrumentalizar para cuidar disso. Perfeito. E aí a É. gente fala desse olhar holístico novamente. A gente volta para o começo da nossa conversa. A gente fala desse olhar holístico onde a gente entende o sujeito, o indivíduo, com todas essas variáveis e elas estando mais ou menos todas equilibradas, como os pratinhos que a gente brinca, para conseguir melhorar essa qualidade de É. vida. Por exemplo, se a pessoa, se você coloca, se é uma pessoa que gosta de esporte e tem tabaco, não combina. O desempenho no esporte, ele vai piorar. Aí a pessoa fala, pô, não vale a pena, porque eu quero mandar super bem no meu esporte. Então esses valores, né, intrínsecos assim positivos, eles podem Costumam, combater costumam ajudar muito no nosso trabalho. essas questões. Costumam ajudar muito no nosso trabalho. E é óbvio que a gente vai pegar tudo que for reforçador positivo para ajudar no É. que for possível, porque a gente também acaba sendo um grande investigador desse processo, né? Onde a gente tenta achar as pistas por onde é que a gente vai começar junto com essa pessoa nesse processo de mudança, de descoberta, de entendimento e até de disposição para começar a mudar. E aí, voltando lá no comecinho do papo, de fato, quando você coloca uma criança num processo, porque sim, porque é Uhum, uma criança que vai se descobrir, vai se conhecer, criança, eu uhum. digo, né, Sim, 10, sim, 12 anos, sim. vai se descobrir, se conhecer e tudo, acaba sendo uma medida protetiva para essas coisas do Sim, mundo, sim. que a gente não tá do lado deles o tempo todo, para saber. Aí a gente está falando, por exemplo, de uma prática da psicologia da saúde que trabalha com prevenção e promoção à saúde, que a gente também trabalha na psicologia da saúde com isso. Aderência ao tratamento é uma psicologia da saúde, né? Então, trabalhar preventivamente é uma psicologia da saúde. A gente antevê as situações que vão ser de vulnerabilidade, de risco, e trabalha-se nisso, para diminuir a oportunidade do desenvolvimento disso. E funciona, né? Você Estamos vê? aqui. É, Quantos então. anos de psicologia? Não é? Uma pessoa que tem aí esses saberes bem, né, em conformidade com a realidade, vai poder, por exemplo, falar não pro dealer que está na porta da escola falando, ó, a primeira é de graça. Aí vai falar, Exato. pô, eu já tô sabendo isso daí, me contaram que isso aí é uma malandragem, depois eu vou te dar todo o dinheiro que eu tenho e muito mais Pois é. nessa primeira de graça. Então, a pessoa vai criando uma malandragem para poder fazer frente a isso. Mesmo porque a gente está falando de uma indústria que também é muito ligeira, né? Depois do... Muito. Lembra da época do famoso narguile? Aham. Era narguile, era reunião com todo mundo, era uma coisa de socializar. E o que estava por trás disso?
Ah, então sai o narguile, entra o vape. E o que que é o vape? Moçada, né? Não tem mais fumaça dentro do lugar, o vape não tem problema. É colorido, Vamos é socializar, bonito. tem arominhas. Como é que é a coisa aqui? Então a gente está vendo que a gente também vai acompanhando que a indústria está de olho em tudo isso. Então a gente do lado de cá, de quem cuida, também tem que acompanhar essa evolução das situações e das abordagens nesses jovens para esse processo também poder ser efetivo do lado de cá. E aí, já encaminhando assim, né, para um outro aspecto, há que se também falar daquilo que a gente falou no início, que é da possibilidade da pessoa ter uma visão muito mais abstrata, né, de conceitos abstratos, porque às vezes a gente fica só na concretude e ter uma espiritualidade, uma Sim. fé, Sim. né, esses elementos de afeto, que é o intangível. Então, fazer o entendimento do intangível também é algo bem interessante. E para a psicologia, desde que seja importante para o cliente, para o paciente que está com a gente, eticamente também é importante a gente ter isso em conta. O que a gente não faz eticamente é indução, é fomentar Proselitismo. proselitismo. Isso a gente não faz. Mas se aquilo faz um sentido, é fator de proteção e está trazendo uma melhora de alguma forma, uma esperança, um propósito, por que não? Dá para sair um artigo nosso que fez uma pesquisa realizada de revisão mesmo de literatura, e a gente visualizou que as pessoas na fase da finitude, por exemplo, com a espiritualidade, tiveram muito mais aspectos positivos de continuar o processo de autocuidado, de relacionamento familiar, do que negativo. E o negativo vem uma luz de como que a gente pode ajudar para isso também ser ressignificado, talvez, pelo sujeito, pela pessoa, nessas situações. Mas e nas outras? Será que isso também é verdade? Verdade. Os outros casos também. Então, que contexto de vida você está? Que contexto da sua família você está? Ah, não sou, eu sou sozinho. Tá bom. E o que você quer trazer para você, dentro das suas possibilidades? Porque a gente tem muitas finitudes também ao longo do desenvolvimento, né? Que Perfeito. não só a última Perfeito. finitude. Perfeito. É Né? isso O fim mesmo, de um Má. emprego, o fim de um amor. E a gente reorganiza, É, readapta. é. Né? Para uns pode ser mais tranquilos, para outros mais difíceis, mas a vida é essa. É um jogo que a gente vai jogando com o máximo de qualidade possível. Esse foi um grande papo sobre vida no fim, né? A Sobre gente vida. falou, passeamos por tantas veredas e todas elas partes do que é viver. Mesmo, Né? Má. Como é bonita a nossa profissão, é incrível, né? É muito bonita. Adoro. E adorei como o papo correu. Muito bom, muito bom. Agora eu vou pedir a você Opa. né? Como uma fã do Sinapticamente, você sabe o que acontece agora. Então, vou pedir a você que deixe ali para as pessoas, né, que estão vendo a gente, uma mensagem de esperança, de alento, dessa energia maravilhosa, essa luz, né, que você traz. Então, para alguém que está passando por um momento, talvez de crise ou de tristeza, ou alguém que precisa de uma palavra de incentivo, que você deixe ali o teu recado. Assim, eu acredito muito que a gente consegue, né? Eu acho que às vezes está muito difícil de se ver, a gente pode contar com alguma ajuda profissional, de amizade, de coleguismo, alguma de espiritualidade, né? Eu acho que alguma portinha é aberta, né? E pode dar certo, né? Só da gente ter a possibilidade de dar certo já é uma possibilidade, né? Então, talvez nesse momento ter alguém para recorrer, alguma coisa que te faça bem, pode naquele momento ser essencial para a mudança acontecer. Ai, você falou tão legal. E o que me veio nem sempre precisa ser mega. Às vezes o simples é a resposta que a gente procura. Né? Para de procurar fogo de artifício e foca, às vezes, num trenzinho que tá ali tão simplesinho. E aquilo ali vai já te dar esse, né, alento. Confortinho. Porque às vezes é momentâneo mesmo. E às vezes naquele momento, se você conseguir ter um apego desse, você pode mudar a tua vida. É isso.
Certo. Obrigada que você veio. Obrigada pelo convite, Foi tão adorei. gostoso. Muito legal. Ai, Muito você é tudo de obrigada. bom. Muito obrigada. Bora comer alguma coisa vegana, qualquer hora? Ai, Vamos de super, novo naquela pizza? super. Acho que vale a pena até fazer a propaganda. Como chama mesmo a pizzaria? Pizzaria do Brás. Pizzaria do Brás tem Tem comida vegano, tem vegana. pizza E que vegana, delícia aquela tem pizza, pizza né? vegana. Eu fiquei depois gostando dela muito. Tá convite, tá feito. E as pessoas que oferecem isso, elas merecem que a gente fale Eu delas. acho muito legal, porque elas né? abrem o nicho pra gente poder conviver com todo mundo. É. Todo mundo tem opções ali da possibilidade de interagir, de ter contato, de comer junto. Acho que sim. É democrático. É democrático. Muito bem. obrigada. E é isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Foi uma delícia poder contar com você. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.